Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à nossa sexta aula do curso preparatório de missão e evangelismo. É com muito prazer que eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, para poder aprendermos mais de Deus e cumprir com o ID de nosso Senhor Jesus, pois quem ama, evangeliza. Glória a Deus. Nem o que planta, nem o que rega. Glória a Deus. Texto base, livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3. Vamos dar continuidade. Pega a tua Bíblia. Não vamos pular nenhum dos versículos. É muito importante que você pegue o seu marca-texto, que você acompanhe na sua Bíblia todos os versículos que serão lidos no curso de missão. É bom você tá com seu caderno para poder estar fazendo suas anotações, escrevendo os versículos, porque assim você vai estar memorizando, você vai estar guardando a palavra do Senhor. Marque na sua Bíblia, não fique sem marcar o texto lido, estudado na sua Bíblia. Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo de número 6 e versículo de número 7, diz assim: Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu li o versículo de número 6 agora. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então a honra não é de quem planta, a honra não é de quem rega, mas sim de nosso Senhor Jesus, quem faz crescer a semente dentro de cada um de nós. Amém? É importante nós sabermos disso, porque Deus envia um missionário a certo lugar, ali ele paira, ele prepara o ambiente. Depois Deus envia outro obreiro que faz mais alguma coisa. Depois Deus envia outro. Enfim, Deus usa um para lançar a semente, para preparar a terra. Depois Deus usa outro para lançar a semente. Deus usa outro para regar. Deus usa outro para adubar. Mas Deus está sempre dando o crescimento. Amém? Vamos lá. Introdução. Nesta apostila estudaremos a importância e a necessidade de atuar nesta área, onde almas aguardam sua mão estendida para apoiar e erguer novamente e continuar a caminhar, desta vez na vontade de Deus. Posso dizer que este trabalho pode durar uma vida inteira. Aleluia. E são poucos os que passam por ela. Muitos abandonam a trajetória no meio do caminho. Muitos não conseguem dar nem um terço dos passos e poucos alcançam o final. Então é importante você ter essa convicção do seu chamado. Você precisa crer na sua chamada e valorizar ela. Amém? Vamos lá. Primeiro, quero evangelizar. Quero evangelizar. O que é preciso? Devo ser exemplo. Devo ser exemplo. Em testemunho, em brilho, no proceder. Devo ser modelo. Abra a tua Bíblia em 1 Atos. Primeiro capítulo de Atos, melhor dizendo, para não ser mal interpretada. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Guarda bem esta palavra,
que o Espírito Santo vai te lembrar dela em uma outra aula. Amém? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Para quê? Para que você possa estar preparado para ir adiante, sendo testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém, tanto no lugar em que você está, como em toda a Judéia, na sua circunvizinhança, em Samaria, um lugar intermediário, um lugar mais distante, e até os confins da terra. Então você precisa estar preparado para poder ir. Vamos lá, abra a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo 5, versículo de número 16. 16 do Evangelho de Marcos, diz assim: E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Todas aquelas pessoas que estavam ali, naquele momento, naquela situação, tanto os cuidadores de porcos, os discípulos de Jesus, os curiosos que se aproximaram, então todos que viram aquele ato maravilhoso, aquela situação, aquelas pessoas ficaram maravilhadas, porque foram até a cidade, quando voltaram, que viram aquele endemoniado em sua sã consciência, vestido, e até querendo ir acompanhar Jesus. No momento Jesus falou, não, volte, vai para os teus. Vai dar o testemunho. Aquele homem se tornou missionário, um evangelista do Senhor, porque ele foi contar um testemunho de si próprio. Ele foi falar, ele foi enviado. Jesus falou, vai. Então, se Jesus falou, vai, é porque ele foi enviado. Ele recebeu uma ordem de ir para o meio dos dele, para dar testemunho da experiência pessoal que ele acabara de viver com Cristo. Ó, tremendo, tremendo isso daqui. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado. Chegaram ali os donos daqueles porcos e contaram ali o que aconteceu com o endemoniado e o que aconteceu também com os porcos. Que os porcos ficaram endemoniados. E eles foram direcionados pelos demônios ao precipício e caiu no mar. Coisa tremenda o que Jesus fez na vida daquele homem. E Jesus disse a ele, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele contando para as pessoas como Jesus teve misericórdia dele, teria daquelas pessoas também. E eu creio que aquele homem ex-endemoniado, e agora seguidor de Cristo, ganhou muitas almas para o Senhor. Vamos lá, Atos 18, capítulo 18, versículo de número 24. Atos, capítulo 18, versículo de número 24. Abra a tua Bíblia e marque na tua Bíblia. Vamos lá. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Muito forte isso aqui. Chegou ali em Éfeso um judeu chamado Apolo, um homem que falava muito bem, tinha uma eloquência, tinha ali uma retórica, uma oratória muito boa, a ponto de convencer as pessoas. A ponto de convencer as pessoas. E muitas pessoas se maravilhavam quando Apolo falava. A ponto que foi questionado isso. Nem o que planta, nem o que rega, nem Paulo e nem Apolo. Os dois são de Cristo. Mas Deus é quem dá o crescimento. Você vai lá, prega a palavra de Deus e não queira honra. Não queira dizer que você fez aquela obra. Você foi lá para completar uma obra, você foi lá para dar início a uma obra, você foi lá para fazer parte
do meio daquela história. O importante é como ela vai terminar. O importante é que Jesus vai dar o crescimento àquela alma. O importante é você fazer o que Deus está mandando você fazer. Não queira se vangloriar em cima de algo que você está fazendo. E muito menos em cima de algo que você já achou meio caminho andado. Vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de... Primeira carta de Pedro, capítulo 5, perdão. Capítulo 5, primeira carta de Pedro, capítulo 5 e versículo de número 4. Vamos lá. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. E quando aparecer o sumo pastor é Jesus Cristo. E ele sim tem preparado para nós uma coroa de glória. Aleluia, Jesus. O Senhor tem preparado para mim e para você uma coroa de glória. Então vigie para que o inimigo não roube a tua coroa. Amém? Faça a obra de um bom evangelista. Aleluia. É preciso o evangelista, o missionário, ele ter testemunho. Ele precisa viver uma vida de testemunho em Cristo. Ele precisa ter uma experiência. O brilho do Senhor Jesus deve refletir sobre a vida dele. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Ele tem que ter um bom comportamento, um posicionamento diante do Evangelho. Defender o Evangelho de Cristo. Ele precisa ser modelo, exemplo. Amém? Requisitos para o evangelista. Aleluia. Primeiro, espirituais. Vamos ver aqui os requisitos espirituais. Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ser convertido e ter certeza disso. É preciso o evangelista ser convertido e ter convicção disso. João, capítulo 5, versículo de número 5. Vamos lá, abra a tua Bíblia lá, depois de Lucas, Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que mortos são esses? Que mortos são esses? Tem muitos mortos espiritualmente. Tem muitos que estão no mundo sendo direcionados ao inferno. Por causa das suas más escolhas, por causa das suas más obras. Por não conhecerem Jesus. E quando essas pessoas ouvirem a voz de Deus através da tua boca, elas ouvirão algo profundo. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E viverão. E viverão. E terão uma vida em Cristo. Porque muitos estão aí mortos espiritualmente no pecado, cegos, sendo guiados ao matadouro. E não estão se dando conta disso. E Deus quer usar você para esta grande obra. Aleluia. Então, é necessário que você tenha convicção da sua chamada. É necessário que você tenha certeza. Que você tenha, aleluia,
que você tenha certeza disso, de que você é convertido. Você é convertido? Você se converteu verdadeiramente? Você produz os frutos do Espírito Santo? Você é verdadeiramente um seguidor de Cristo? Ou você faz o que você quer? Ou o que você quer está em conformidade à vontade de Deus na tua vida? Amém? Aleluia. Letra B. Ser cheio do Espírito Santo. Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O evangelista, missionário, ele só pode ir se ele estiver revestido, cheio do Espírito Santo. Tem que ir armado, tem que ir preparado com todas as armaduras. Não tem como você ir vazio de Deus. Não tem como você ir sem azeite na reserva. Porque você vai precisar da sua reserva. Então você precisa estar com a sua lamparina acesa e ter azeite na botija, na reserva. Amém? Ainda no Evangelho de João, capítulo de número 16. Abra aí. 16. Ser cheio do Espírito Santo. É de suma importância que o evangelista ele esteja cheio do Espírito Santo. 16, versículo de número 10. Versículo de número 20. Na verdade, vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por quê? Foi bom Paulo ser preso, chicoteado? Foi um momento alegre Estevão ser apedrejado? De forma alguma. Mas quando Estevão olhou para o céu e viu o céu aberto e as demais coisas, ele viu o Senhor, o nosso Senhor, sentado à destra de Deus. Aquilo lhe trouxe alegria. Paulo libertou aquela mulher que estava ali adivinhando. Mas a ira daquelas pessoas se acenderam contra Paulo e Silas. Foi chicoteado, foi preso. Mas depois, quando tentaram libertá-los, eita, glória a Deus. As escondidas ele não aceitou. Eles fizeram aquelas pessoas reconhecerem que eles estavam errados. Mas que coisa tremenda aconteceu naquela prisão. Eles começaram a adorar ali em meio a dores, machucados. E o Senhor fez abalar as estruturas daquela prisão. E as suas correntes caíram. Aleluia. Glória a Deus. Foi alegria. Foi tremendo. Deus é fiel. Então, para suportar essas perseguições, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Para cumprir com este ide, aleluia, tem que amar para evangelizar. E para evangelizar com amor, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos aí, Atos dos Apóstolos. Vamos voltar lá em Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Capítulo 1, versículo 8, de Atos dos Apóstolos. Santo é o nome do nosso Senhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então, para isso, você tem que permanecer na torre de vigília. Você tem que permanecer em Jerusalém. Não pode sair sem estar revestido. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Mas para ir, tem que estar cheio do Espírito Santo. Amar a Jesus. Para você evangelizar, você tem que amar Jesus para fazer
cumprir com esse ide. Primeira carta de João, capítulo 4. Aí está na tua Bíblia. Abre aí a tua Bíblia. Primeira carta de João. Capítulo de número 4. Versículo de número 19 e 20. Diz assim: E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Aleluia, perdão, esse aqui é o capítulo 3, capítulo 4. Aleluia, Jesus, mas muito forte aquilo que lemos agora. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Só ama a Deus quem conhece ele, de verdade. Você não tem como amar algo ou alguma coisa que você não tenha contato, que você não tenha intimidade, que você não passe tempo. Então, como que você vai odiar o seu irmão a ponto de prejudicá-lo? Você vai odiar, na verdade. Como você vai odiar o seu irmão, prejudicar seu irmão e dizer que ama a Deus? Não tem como, de forma alguma. Amém? Porque você tem que amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se o amor de Deus está na tua vida, você ama o próximo. Mas se você não ama o próximo, o amor de Deus não está na tua vida, porque Deus é amor. Então, para evangelizar, tem que amar o Senhor. O amor do Senhor tem que estar na tua vida. Amém? Vida de oração. Nós lemos esta palavra em aulas anteriores. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Você tem que ter uma vida de oração. Capítulo 5, versículo de número 17. Orai sem cessar. Aleluia, Jesus. Efésios, capítulo 6. Efésios, logo um pouquinho atrás. Efésios, capítulo 6, versículo de número 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Para você evangelizar, você tem que estar sempre ligado com o Senhor. Orar, andando, deitado, trabalhando, dirigindo. Não importa o que você está fazendo. O importante é que você tem que estar conversando com Deus. Você tem que estar com o seu pensamento ligado no Senhor. Letra E. Compromisso com o corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. Compromisso com o corpo de Cristo. Hebreus, capítulo de número 10. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Se está alguém fraco na fé, a nossa obrigação é ir lá e animar aquela pessoa, para que ela não se desvie dos caminhos do Senhor. Então, para você evangelizar, para você fazer a obra de Deus, você tem que estar ligado com o corpo de Cristo. Você tem que fazer parte do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Você não pode abandonar o corpo de Cristo. Você não pode abandonar o seu ministério. Você não pode abandonar o corpo de Cristo. Amém?
Você faz parte do corpo de Cristo. Aleluia. Você tem que animar as pessoas, os demais membros, a perseverarem, a seguirem ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos encerrando esta sexta aula. Aleluia, para a glória de Deus. E voltaremos na próxima aula, falando a respeito, ponto 2, né? Situações, requisitos morais, requisitos emocionais. Amém? Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima aula.